Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Vamos falar com você nesse vídeo sobre o pacote de corte de gastos aí anunciado pelo ministro Haddad. Quem é que vai sofrer nesse negócio? Já quero te adiantar que tem uma confusão nessas contas aí de cortes. Parece que quem ganha um pouco mais vai ser beneficiado e quem ganha um pouco menos vai ser prejudicado. Então você vai entender que loucura é essa? E você vai perceber que, tipo, o pobre, na verdade, está se ferrando um pouco mais. E aí eu vou te falar sobre três coisas aqui. Primeiro, sobre a isenção para quem ganha até R$ 5.000, a isenção de imposto de renda. O corte, gente, no abono salarial, o famoso PIS/PASEP, que será cortado. Algumas pessoas disseram que isso não é corte, mas que isso é uma mudança de regra no acesso. Olha só que loucura, né? Ou que seria uma restrição de acesso ao trabalhador. Restrição quer dizer o quê? Que tu não vai acessar aquilo, né? Se tu não vai acessar é porque tu não vai ter mais direito. Tu não vai ter mais direito porque foi cortado para ti, né? Então, infelizmente, o abono salarial, o famoso PIS/PASEP, vai sofrer corte para alguns trabalhadores. E aqui, gente, uma coisa que pouca gente está falando sobre isso, ó. Quem ganha acima de 50 mil passaria a pagar uma cota maior de imposto de renda. Mas sabe qual é o detalhe aqui? Ele fala assim, o rico tem que pagar mais mesmo. Olha só que legal. A partir de quanto? 50 mil. Você sabe quanto é que ganha um parlamentar? 44 mil. Então ele não entra nesse hobby aqui de pagar no mínimo 10% de imposto de renda. Porque ele não entra na categoria dos ricos. Ele ainda é uma categoria mediana, ele ganha abaixo de 50 mil. Podiam colocar esse negócio aqui a partir de 44 mil, né? Mas não, colocaram a partir de 50 para não pegar aí os parlamentares e os ministros também, que inclusive o próximo ano, 2025, vão ganhar 46 mil. Ou seja, para evitar que eles tenham uma dedução de imposto de renda abaixo de 60 mil por ano, podia colocar aqui esse negócio a partir de 44, não a partir de 50 mil. Mas vamos lá explicar tudo isso aqui para você. Se gostar desse vídeo, já deixa o seu like, também compartilhe e também deixe aí a sua dúvida. Eu vou começar aqui pelo abono salarial, porque é a parte onde a galera mais vai sofrer. O que acontece? O abono salarial é um direito que os trabalhadores têm de até um salário mínimo, ok, por ano. Quem é que contribui para o governo repassar esse dinheiro? É a empresa, não é o governo, ok? E aí o que acontece? Quem ganha é quem recebe até 2 salários mínimos, ok? Só que no pacote de gastos agora, de corte de gastos, o governo está dizendo o quê? Que a regra é para transicionar para pessoas que ganhem até um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio, ou seja, pessoas que ganham acima de um salário mínimo até 2 salários mínimos, elas vão ter, como diz o comentário da pessoa, vão ter uma restrição de acesso, para não dizer que vai ser cortado delas, né? Então vai ser cortado o abono salarial dessas pessoas. Inclusive, o ministro Haddad disse que o abono salarial já perdeu a sua razão de ser. É como se quem ganha 2 salários mínimos, quem ganha acima de um salário mínimo e meio, parece que tem tanto dinheiro, recebe tanto benefício, que ele não precisa mais receber um abono salarial. Olha onde o governo vai vir cortar. Não corta privilégio dos seus parlamentares, não corta as viagens, não reduz o auxílio com combustível, não reduz a cota para imposto na rede social, ele prefere vir aqui. E isso vai acontecer, em pouco a gente está falando sobre isso. Então, corte no abono salarial será gradativo, até que se chegue pessoas que ganham somente até um salário mínimo e meio. E lembrando, o abono salarial está previsto na Constituição Federal, no artigo 239, ou seja, é um direito constitucional. E para você ter ideia, esse negócio de que quem recebe até 2 salários mínimos teve a isenção do imposto de renda, que é o próximo tópico que eu vou falar, presta atenção, quem ganha 2 salários, ele paga de imposto de renda, em média, 55 por mês, ok? R$ 55 por mês. Se você multiplicar isso aqui por 13, vai dar o quê? 550 com mais, vai dar aqui em torno de 700 conto, ok? Ou seja, quem recebe 2 salários mínimos, se não tivesse a isenção de imposto de renda, pagaria de imposto 700 conto no ano. Seria descontado dele ali uma média de R$ 55 por mês, ok? 700 aqui eu arredondei. E aí, essa pessoa ainda vai fazer a declaração e vai ter dedução, com certeza vai pagar menos que isso. Então era melhor
que essa pessoa que recebe 2 salários mínimos não tivesse a dedução de imposto de renda e ela pagasse e o governo mantivesse o abono dela. Por quê? O abono salarial é um salário mínimo. Ou seja, o benefício dela, que é pago pelas empresas, porque as empresas repassam ao governo, o governo repassa aos funcionários, aos trabalhadores, o benefício dela, que o direito dela garantido pela Constituição, é maior do que o desconto dela. O governo veio e deu um desconto, só que o desconto que deu a isenção, só que a isenção vai ser quase que uma troca, né? Não sei se a galera pensou nisso antes ou não, mas é quase uma troca. Ele vai ganhar menos agora. Ele vai perder um direito constitucional garantido aqui para ele, ok? Então, essa é a questão do abono salarial. Aí nós vamos ir para a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Hoje, atualmente, quem ganha 2 salários já tem isenção de imposto de renda, ok? Agora, é para quem ganha, nesse caso, de 2 salários até 5 mil, ok? Então, para você que ganha de um salário mínimo até 5 mil reais, que vai dar em torno de 3 salários mínimos e meio, ok? 3 salários mínimos e meio, você vai ter a isenção de imposto de renda. Lembrando, gente, isso aqui é um projeto que foi enviado ao Congresso, que vai ser votado no Congresso para que então possa valer. A ideia é que isso aqui comece a valer só em 2026, ok? Então não espere que essa isenção é a partir de agora. Então você não veria mais no seu contra-cheque o desconto de imposto de renda porque você estaria isento, ok? Ou você também que tem uma renda aí de até 5 mil reais como um autônomo, por exemplo. Agora vamos para o terceiro ponto desse pacote de gastos, que é para quem ganha acima de 5 mil reais de corte de gasto, né? Aqui, na verdade, é para fazer com que quem ganha acima de 50 mil, a partir de 50 mil, no caso daria 50 vezes 12, daria 600 mil, né? É 600 mil? Isso mesmo, 600 mil reais. Então, quem ganha a partir disso, pagasse uma cota mínima de imposto de renda. Qual é a cota mínima de imposto de renda? 10%. O governo também falou que seria algo gradual, a faixa e tal, mas no mínimo 10%. Ou seja, no mínimo aqui 60 mil reais de imposto de renda. Ou seja, se o cara ganhou a partir de 50 mil reais, né, acima de 50 mil conto, e aí ele fez a declaração dele e lá ele teve o abatimento do imposto e acabou pagando só 35 mil reais de imposto de renda, certo? Teve lá a restituição e pagou só 35 mil no final de tudo. Nesse caso, essa pessoa vai ser obrigada a complementar com mais 25, ou seja, a sua dedução ela acaba perdendo sentido se você tiver que pagar menos que 60 mil de imposto de renda, porque você vai ter que complementar com 25 mil conto, porque no mínimo é 10%. Aí entra aquilo que eu falei, colocar acima de 50. Os parlamentares recebem a partir de 44, próximo ano é a partir de 46 mil, ou seja, eles não entraram nesse rol bem aqui. Podia colocar nessa proposta de corte de gastos aí do governo, que era a partir de 44, e não a partir de 50, para poder pegar esses carinhas bem aqui também. Espertinhos, hein? E aí, o que você achou desse vídeo aqui? Deixe nos comentários sua opinião, já siga aqui no canal Doutor Equilíbrio e também lá no meu Instagram, doutor.equilíbrio. Um grande abraço e até um próximo vídeo.